Opa, boa noite a todos e a todas da internet. Boa noite vocês que estão aqui para acompanhar a palestra. Hoje temos um tema interessante, como todos os temas, todas as semanas. Mas hoje um tema bastante curioso, porque é um tema que envolve uma certa polêmica e também não é um tema que a gente possa dizer que é espírita, né? Mas a gente vai entender pela história toda aqui. Nós vamos tentar passar para vocês, porque a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: Exu não é diabo. Isso é de um autor, Alexandre Comino. O livro é muito interessante. Gostaria até de mostrar para vocês aqui. Recomendo que vocês comprem. Quem conhece, quem está nessa área da Umbanda, né, do Candomblé e tal, e que se interessa, é muito interessante o livro, muito gostoso. O Alexandre Comino, ele é um pai de santo lá de São Paulo, e ele saiu-se com essa que é a própria Umbanda, né? Vários autores da Umbanda, vários pais de santos e tal, que trabalham com a Umbanda Sagrada diretamente, fala sobre isso, toca nesse assunto. Mas o assunto não é espírita, aspas, né? Porque, na realidade, a Umbanda, ela nasceu do espiritismo, na verdade, né? O Zélio de Moraes, na década de 20, Zélio de Moraes era jovem, foi o fundador da Umbanda, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Zélio, como sempre, foi um dissidente. Mas um dissidente baseado naquela coisa que a gente já sabe que acontece, né? As pessoas ficam com preconceito com determinadas coisas, terminando a pessoa se afastando de lá e fundando um outro centro espírita, fundando uma outra linha de espiritismo, né? Isso foi o caso dos centros Ramatiz, e todos os outros centros de espíritas que surgiram. Tanto é que a Umbanda, no começo, chamava-se Tenda Espírita da Umbanda, Tenda Espírita das Sete Encruzilhadas, Tenda Espírita de não sei o quê. Por quê? Porque eles sempre se acharam espíritas e são, na realidade, porque a base deles é a base kardecista, né? O Zélio de Moraes frequentava um centro espírita no Rio de Janeiro. Eu não me lembro bem se foi em Niterói ou foi Jacarepaguá, um desses dois locais aí, eu não estou lembrado agora. E ele frequentava o centro. Na época o espiritismo no Brasil já tinha o quê? Uns 40 anos, pelo menos, né? Porque surgiu nos anos de 1800 mais ou menos, 1890, 1880 e pouco, e Zélio já começou a frequentar uma tenda, um centro espírita no Rio de Janeiro, e quando começou a frequentar esse centro espírita, ele era médium, e numa reunião mediúnica surge uma comunicação. A comunicação foi de um caboclo, foi de uma pessoa do povo. E eles só estavam acostumados naquela época a receber Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha desencarnado na época, a receber espíritos de escola, espíritos avançados, né, com belas mensagens, com um palavreado rebuscado, com um linguajar avançado, né, que é o que a gente vê nas casas espíritas hoje em dia. E aí, quando ele começou a se manifestar e que disse que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, todas as pessoas que estavam ali, naturalmente, principalmente o presidente do centro, rechaçou o Zélio de Moraes, e disse que ele não podia, aquilo ali não era uma comunicação, que aquilo era um espírito atrasado, que aquilo era um espírito que não podia se comunicar ali naquele local. Ele ainda tentou várias vezes ir para esse centro, porque ele naturalmente, e já participava desse centro há muito tempo. Já era um frequentador desse centro há muito tempo. E o que é que aconteceu? Ele ficou chateado, e aí ele começou em casa a receber alguns amigos. Deixou de ir para o centro e começou a receber alguns amigos. E ele fundou o centro, deixa eu dar uma pescadazinha aqui, porque eu não me lembro, Nossa Senhora Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Veja o nome, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O que significava dizer que ele se achava espírita, e na realidade era espírita. E aí o Caboclo da Sete Encruzilhada falou das 7 linhas de Umbanda, né? Todas elas conectadas aos orixás do candomblé. Na realidade, a Umbanda ela é uma junção
do candomblé, do catolicismo, né, dos santos católicos, desse sincretismo religioso, dessa união, né, dessa comparação dos orixás. Por exemplo, eu estou aqui hoje com São Jorge, que é Ogum, né, que é o orixá Ogum no candomblé e na Umbanda também, tá certo? Então, na realidade, se juntou essa quantidade de crenças, né? O catolicismo, o espiritismo e mais o candomblé, os orixás do candomblé, se fundou a Umbanda. Hoje em dia a Umbanda tem um bocado de características que se a gente começar a entender as características da Umbanda, né, nós vemos hoje em dia pessoas falando que é Umbanda, mas a Umbanda na realidade, muita gente diz, não, porque eu fui num terreiro de Umbanda ou numa tenda de Umbanda e lá me cobraram um serviço. Disseram que eu tinha que fazer uma demanda contra fulano ou contra beltrano, uma amarração ou alguma coisa desse tipo. E eu costumo sempre dizer, isso não é Umbanda, né? Eu ando dando uma estudada boa, né? Por exemplo, os arquétipos da Umbanda, ando fazendo cursos pela internet de Umbanda, inclusive de Márcio Caim, Umbanda Boa. Hoje mesmo, Flaviana pagou um dos boletos uma das parcelas do meu curso, né, do Umbanda Boa, exatamente para entender, gente. Não é que eu vou virar umbandista, eu sou espírita e acabou, ponto final. Mas é aquela história, conhecendo o espiritismo como eu conheço, e naturalmente conheço muito pouco, porque eu não estou aqui dizendo que conheço demais espiritismo, que ninguém é doutor em espiritismo, nem ninguém conhece demais espiritismo, tá certo? Mas, na verdade, quem estuda espiritismo sabe que Kardec nunca teve preconceito contra espíritos. E que os espíritos foram classificados por Allan Kardec desde 1857, a partir do Livro dos Espíritos, depois no Livro dos Médiuns, quando ele começou a escrever O Céu e o Inferno, que falou sobre toda a estrutura das penas futuras e tal, ele começou a ver as classificações dos espíritos. O que era que ele queria dizer ali? Que não só existe um tipo de espírito, gente, que não só existe o espírito do médico, do Dr. Bezerra de Menezes, nem do Dr. Fritz, não existe só o benfeitor espiritual, mas nós temos todos os tipos de gente lá na espiritualidade, da mesma forma como nós temos vários tipos de pessoas aqui na Terra. Então a diversidade de espíritos, ela é par e impar, compatível com a diversidade do que nós temos aqui na Terra em relação aos espíritos que convivem conosco aqui na Terra encarnados. Então, se nós aqui temos padres, freiras, pessoas do bem, pessoas de amor, pessoas que são evangélicas, né? Outros que são assassinos, que são pedófilos, que são lá no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente não se transforma numa candura de pessoa, não. Não se transforma numa criatura maravilhosa de uma hora para outra, não. A gente, na realidade, continua sendo quem a gente é. Na verdade, não existe essa coisa, né, que as pessoas fantasiam, não, quando fulano de tal morreu e tal, ficou todo mundo dizendo assim, fulano de tal é maravilhoso, mesmo a pessoa sendo uma péssima pessoa, a gente termina elogiando, né, dizendo coisas que não deveria nem dizer, porque se parece muito com hipocrisia isso, né, uma coisa meio hipócrita, né. Então, na verdade, é importante nós entendermos que esses arquétipos, né, esses pensamentos que nós construímos em nossa mente de perfeição, boa noite, como vão? Esse pensamento de perfeição que nós construímos em relação aos espíritos lá no mundo espiritual é um pensamento bem pobre em relação sei lá, a veracidade dos fatos. A gente vê isso quando nós começamos a atender os espíritos dentro da nossa sala mediúnica. A partir do momento que a gente começa a atendê-los na sala mediúnica, imediatamente a gente começa a entender como funciona o mundo espiritual, a diversidade desse mundo espiritual. Tanto chegam os eguns, né, que são os espíritos sofredores, que aí agora vamos fazer esses paralelos, né? Os eguns, que são os espíritos sofredores, que são ditos pela própria doutrina espírita, né? Quem são os espíritos sofredores? São essas pessoas que morreram, que não sabem que morreram, que vão para o plano espiritual, ficam perdidos lá, essa coisa toda. Eles chamam de eguns, né? São os vampiros espirituais que, por exemplo, sugam a energia do outro por conta de sexo, por conta de bebida, por conta de drogas, né? Pelo vício do dinheiro, pela avareza, né? Pelo orgulho.
pela tristeza de um ou de outro, ele termina se conectando à pessoa e termina vampirizando a pessoa. São espíritos sofredores na realidade. Mas só existem espíritos sofredores? Não. Existem espíritos vingativos, existem espíritos que querem realmente o nosso mal e que a gente poderia classificar, na verdade, como verdadeiros demônios no plano espiritual, né? Então, muitas vezes a gente tem assim uma percepção meio fantasiosa, como se a gente estivesse fantasiando as coisas. Na Umbanda, gente, eu gosto muito da Umbanda, porque a Umbanda junta esse sincretismo maravilhoso, né, que é a junção das crenças. E a Umbanda é fantástica também, porque ela coloca alguns arquétipos da religião católica que nós gostamos de cultuar. Por exemplo, até hoje eu gosto de entrar numa igreja e sentar no banco da igreja e rezar um Pai Nosso. Por que isso acontece? Eu acho que a gente pode explicar pelas reencarnações que nós já tivemos como católicos, né? Então, foram tantas reencarnações como católicos que nós gostamos de cultuar os santos, gostamos do ritual, né? Porque o ritual é bacana, é interessante. Né? Algumas pessoas se cansam do ritual. Eu me lembro que quando eu era jovem eu me cansei muito dos rituais católicos e foi por isso que eu procurei outros caminhos. Mas a Umbanda tem muito disso, então é o espiritismo científico, né, baseado no estudo da mediunidade, da comunicação dos espíritos, porque a Umbanda diz o seguinte: Umbanda é a comunicação dos espíritos para o amor e para a caridade. Então, na Umbanda só se trabalha o amor e a caridade, não se mexe no livre-arbítrio. Então, quando alguém diz assim, não, fulano de tal é da Umbanda e está fazendo um trabalho feito para fulano de tal, para Beltrano, eu digo, isso não é Umbanda. Isso pode ser qualquer coisa, mas Umbanda não é. Tá certo? Então vamos definir as coisas direitinho aqui para a gente ser bem justo e bem honesto. Do candomblé eu conheço muito pouco. O que eu conheço do candomblé é que no candomblé eles não incorporam espíritos, qualquer espírito. Eles só incorporam os orixás. E só quem incorpora os orixás são as mães e os pais de santo. Então, na realidade, quem toma conta dos espíritos e que tem a oportunidade de incorporar os espíritos são os pais de santos, as irmãs de santos, os filhos de santos, etc e tal. Então são essas pessoas que incorporam os orixás, tá certo? Mas na Umbanda não. Na Umbanda existe exatamente as linhas de Umbanda que é destinada a cada um dos orixás. Primeiro foi assim que aconteceu e depois se percebeu que eram forças espirituais de um ser divino, de Deus, na realidade. E conectado exatamente a essa percepção do espiritismo também. Então, dentro da Umbanda se estuda, viu, gente? Porque muita gente diz assim, não, Umbanda, o cara é só chegar lá e já vai entrando e já vai incorporando os espíritos. Tem menos protocolo do que no espiritismo. No espiritismo, por exemplo, para você entrar numa sala mediúnica, você precisa fazer, às vezes, 7 anos de estudo de mediunidade e só depois você entra na sala mediúnica, o que eu acho isso um absurdo, porque eu acho que a gente tem que ir estudando e praticando, né, ao mesmo tempo, fazendo a prática mediúnica, entrando, lógico que uma pessoa leiga não pode estar entrando na sala mediúnica, porque pode se espantar, pode se impressionar, se a pessoa for facilmente impressionável, pode ficar impressionado, não dormir de noite, por exemplo, levar um espírito com ele, né? E pode acontecer, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. E como a pessoa não está preparada, aí você diz, sim, Wagner, aí a gente estuda mediunidade, aí está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, né? Os espíritos ainda vão estar do nosso lado, nós ainda vamos sentir as mesmas emoções, as mesmas sensações, as mesmas coisas que nós sentimos antes, só que com uma diferença. Estudando a gente vai saber o que está acontecendo, então a gente não vai se impressionar. Mas o tema de hoje é um tema bem curioso, porque, na verdade, é sobre os Exus, né? E muitas pessoas têm a ideia de que Exu é demônio, Exu é o diabo. E o Alexandre Comino, ele desmistifica isso, não só o Alexandre Comino, como vários outros, o Márcio Cainha, porque eu faço curso com ele, do Umbanda Boa, ele trabalha muito essa questão de desmistificar determinadas coisas que as pessoas terminam repetindo porque escutam e não estudam. Né? Então, quer dizer, tem várias coisas que precisam ser estudadas, entender o que é que elas significam para poder falar. Eu não estou dizendo aqui, gente, eu quero deixar muito claro, tá, que essa minha introdução
disso tudo é exatamente para dizer a vocês que eu conheço muito pouco de Umbanda, eu conheço muito pouco dos Exus, eu conheço muito pouco dessas linhas. Mas eu achei muito óbvio o que foi explicado a mim, tanto pelo Alexandre Comino, através dos livros e através dos vídeos que ele tem divulgado. Vocês podem entrar aí no YouTube e colocar Alexandre Comino e tal, ou então Exu não é diabo. Você vai ver lá ele explicando direitinho por que é que ele vê dessa forma e que realmente não é. A primeira coisa que a gente tem que entender é o diabo. Quem é o diabo? Tá certo? Da onde surgiu essa figura demoníaca? Essa figura que nos espanta tanto, que nos tira o sono, que nos coloca em determinadas situações. A primeira coisa não foi na Bíblia. Vocês sabiam disso? Não foi na Bíblia. Foi apenas 500 anos depois de Cristo com Santo Agostinho e também com o maniqueísmo. Com o maniqueísmo, que foi através de Maniqueu, que era um sacerdote que vivia ali no Oriente Médio, que colocou a ideia do bem e do mal. Separou essas duas coisas e foi muito interessante para a própria Igreja Católica. Outro dia eu estava falando sobre isso quando eu dei uma palestra sobre o mal, né? A Igreja Católica, na realidade, se aproveitou de muitas coisas, né? Então ela, para poder dominar, exerceu o processo de dominação contra as pessoas. O que é que ela fez? Ela colocou um ser do mal que não existia. Porque se você for olhar direitinho, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você tem Deus como o causador de todas as tragédias. Ele é tanto o ser do bem na Bíblia, como ele é o ser do mal. Ele provoca pragas, ele mata pessoas. O Deus é um Deus carrasco miserável na Bíblia. Já notaram isso? Ele detona todo mundo. Pode olhar na Bíblia, é só ver. Olha o Velho Testamento para você ver uma coisa. A detonação é grande. Mas tinha o demônio? Não. Deus, ele era a figura que tanto podia beneficiar os seus filhos, como também podia criar uma situação terrível para eles. Tá certo? Então, quer dizer, Deus era ser dual. Quando a Igreja Católica entrou, tá certo? Na realidade, o católica significa universal, então é a Igreja Católica, é a Igreja Universal na realidade, né? O próprio Bispo Edir Macedo se aproveitou dessa tradução de Igreja Católica e colocou Igreja Universal. Católica, né, no latim significa universal, né? Então veja o oportunismo, né, do cara. Então, na realidade, essa questão da Igreja Católica foi para dominar, para colocar você e tirar Deus desse palco de fazer o mal e o bem. Então, vamos entregar na mão de um caba, né? Vamos entregar na mão de alguém, vamos entregar na mão de fulano de tal, e esse cara agora vai ficar responsável pelo mal. Eles tinham que ter uma mística em relação a isso. Então surgiu Lúcifer. Era Lúcifer. Lúcifer, etimologicamente falando, significa aquele que emite luz. Aquele que traz a luz. Inclusive, alguns papas, antes desse conceito do demônio, foram chamados de Lúcifer, né? Porque era um ser de luz, era um ser que emitia luz. E aí começou toda uma criação em cima desse ser demoníaco, que oprimia, e que a igreja evangélica também se aproveitou disso tudo, né? E botou para quebrar. Então, para poder estar dentro da igreja, primeiro tem que ser evangélico para poder ter a salvação. Isso é a primeira coisa. Então você precisa estar enchendo os cofres da igreja para poder ser salvo, né? Você precisa estar lá dentro. Você pode ter feito a maior iniquidade do mundo. Você pode ter sido ladrão, desonesto, caba safado, o que você quiser. Mas foi evangélico, tá show de bola. Por exemplo, cidadão é honesto e tal, mas é ateu. Nunca entrou na igreja na vida dele. Desencarna, vai para o inferno. Mas era um bom cidadão. Para a igreja evangélica, assim. Já o outro, que matou 10, mas porque se converteu à igreja evangélica, vai para o céu. Aí começa toda a história da igreja católica, da igreja evangélica, do espiritismo que surgiu em 1857 com Kardec, e que aí começou exatamente a Umbanda por conta do preconceito do espiritismo, que não queria admitir determinadas entidades se comunicando dentro dos seus centros espíritas. Porque eram caboclos, eram pombagiras, eram pretos velhos, seres que apareciam se comunicando com um linguajar popular, misifio, chamando um palavrãozinho ali, outro e vai, quer dizer, gente do povo.
gente como eu, gente como você. E aí começou-se todo um preconceito em relação a isso. A Umbanda se fundou dentro dessa estrutura. A Umbanda é exatamente a religião espírita do povo. Daquele que quer cultuar as entidades, daquele que gosta da conversa doce do pai velho, né, que é o pai de santo, aquele que gosta da força dos caboclos, né, dos índios, aquele que gosta da comunicação da vovó, da receita da benzedeira, né, aquele que gosta da comunicação com os herês. Ao mesmo tempo, a Umbanda ampliou-se ao ponto e que ela não faz distinção, isso é muito bom, porque ela não tem preconceito. Ela tem preconceito apenas com quem cobra aos seus filhos, né, aos seus adeptos, algum dinheiro por alguma coisa que se vai fazer. Mas, por exemplo, essa coisa de acender a vela, né, essa coisa de fazer, são determinadas coisas que tem dentro da Umbanda que ela herdou do catolicismo. A Umbanda hoje em dia lida inclusive com os seres estelares. Né? Tem casas de Umbanda que também tem dentro das suas linhas, dentro das suas comunicações, seres estelares se comunicando. Para você ver a diversidade, e vai depender muito de cada um. E está errado dentro da Umbanda, eu já ouvi vários mestres de Umbanda dizendo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado porque esses seres existem. Né? Esses seres se comunicam. Então, se eles se comunicam, qual é o problema? Existem casas de Umbanda que utilizam a ayahuasca, por exemplo, né, que é o chá do Santo Daime, aquele chá onde você toma e tal. Eu já falei sobre a ayahuasca aqui, eu já tomei a ayahuasca, falei depois que fiz a experiência, como foi minha experiência, mas existem algumas tendas de Umbanda que utilizam para poder incorporar, para poder ter contato mais direto dos seus filhos com as entidades de Umbanda. Então eles tomam o chá de ayahuasca. Então você veja a diversidade dentro da própria Umbanda. Mas o que deve prevalecer dentro da Umbanda é a caridade, a comunicação dos espíritos para a caridade e o respeito ao livre-arbítrio. Então, se você tem essas duas coisas, você tem Umbanda. Agora, se você não tem essas duas coisas, não é Umbanda. Ontem eu escutei uma pessoa aqui dizendo que pagou 10 mil reais, ou foi 15 mil reais, para fazer um trabalho. Tá certo? Foi. Para fazer um trabalho de demanda contra uma outra pessoa. Eu disse, onde foi que você fez isso? Eu fiz na Umbanda. Eu digo, fez não, minha filha. Não fez na Umbanda, não. Vamos ser justos, né? Vamos botar nome aos bons. Isso não é Umbanda. Isso é qualquer coisa menos Umbanda. Também a gente não pode dizer que é catimbó, porque catimbó também é uma outra facção de uma religião sincrética, africana, de matriz africana, que não tem nada a ver com afetar livre-arbítrio de ninguém. E aí vem. A partir do momento em que começa-se essa nova religião, vem uma quantidade muito grande de preconceito. Vocês avaliem. Se contra o espiritismo já existia um preconceito terrível, porque o espiritismo falava com espíritos e estava dizendo que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica estavam equivocadas em seus princípios dogmáticos de dizer que existia um ser infernal que apoquentava os outros e que era o bode expiatório. Vocês sabem a história do bode expiatório? Eu vou contar para vocês. Lá na antiguidade, no Oriente Médio, os amavam todos os pecados que ele tinha, todas as falhas que eles tinham, eles na orelha do bode, dizia tudo na orelha do bode. Tá certo? E depois de dizer todos os pecados na orelha do bode, todos eles iam lá e diziam o pecado na orelha do bode. E no final, o que era que eles faziam? Sacrificavam o bode. Então por isso surgiu a coisa do o bode expiatório. Quer dizer, o bode está pagando o pato pelos outros. Hoje quem paga o pato é o demônio. Tá certo? Hoje quem paga o pato, você fez qualquer besteira. Não, quem está mandando fazer isso é o Satanás. Quem está mandando fazer isso é o demônio. Aí surgiu a figura demoníaca. O espiritismo veio e disse, o demônio não existe. Veio a Umbanda e disse, aqui dentro nós temos um dos orixás, que é um orixá, chamado Exu. Exu esfera, em Yorubá.
no africano, o Yorubá chama esfera, chama Exu, e significa que é o ser que leva as informações para Deus e volta para a terra para colher informações e também transformações de Deus. Ele é um mensageiro que tem um contato com Deus e um contato direto com os seres humanos. O Exu é essa figura. Aí muita gente diz assim, Wagner, mas tem Exu assim. Tem Exu, se você for olhar direitinho, o Exu tanto trabalha para a esquerda como trabalha para a direita. Um outro equívoco terrível que as pessoas cometem. Esquerda e direita não significa dizer bem e mal. O yin yang dos chineses não significa o lado claro, o bem. Não significa isso. Tanto é que você vê dentro das bolinhas brancas uma bola preta e dentro da bola preta uma bola branca. O que é que significa isso, gente? É que dentro de todo mal existe um bem, dentro de todo bem existe um mal. Então, dentro de cada força contrária, existe uma força contrária a mal ou bem. Essa coisa, essa bipolaridade, essa coisa dividida de bem e mal, é que nos coloca nessa situação em que nós... Sim, Wagner, então significa dizer que não existe o mal? Não, existem os homens que praticam coisas que são contra as leis da natureza, que são contra as leis de Deus, que são contra as leis naturais. O que significa dizer que todas as vezes que você vai contra a harmonia, fatalmente você vai sofrer as consequências por isso. Mas são consequências de um Deus que vai lhe punir? Não, é sua consciência que lhe pune. É sua consciência que lhe coloca numa situação de tristeza, de agonia, de remorso, de insatisfação, fica triste, você fica chateado por ter praticado determinadas coisas que você não deveria ter praticado. Então não é um demônio que lhe acusa, não é Deus que lhe castiga. Quando você morre, você não vai para o inferno está dentro da tua consciência. Inclusive os lugares onde você se dirige no plano espiritual é plasmado por você mesmo. Você mesmo é que cria os lugares. Como existe muita gente pensando a mesma coisa que você vai encontrar com muita gente lá naquele mesmo lugar, tá certo? Mas cada um vivendo uma realidade psicológica, psíquica, mental, diferente um do outro. Uns vão se livrar mais cedo, outros vão se livrar mais tarde, mas só quando você desperta que você vai ver tudo aquilo. Sim, Wagner, tá, o demônio é isso, o espiritismo passou por essa situação e a Umbanda e os Exus, que o Exu é um orixá, tá certo? Um dos 21 conhecidos orixás por nós, conhecido por nós, porque tem diversos orixás, né? Na África existem muitos orixás, existe um orixá para cada situação, que é uma força de Deus, né? Lá eles não são monoteístas, eles são politeístas, né? Eles acreditam em diversos deuses, mas fundindo para um Deus só, tá certo? Então, no final, eles até são monoteístas também, tá certo? Terminam sendo monoteístas, mas eles acreditam nesses outros deuses que eles chamam de orixá. E cada orixá desse trabalha com um determinado tipo de força que existe dentro de você mesmo, tá certo? O Exu, ele é exatamente esse orixá que ele está muito próximo a você. E aí é onde se vê que as pessoas estão redondamente enganadas com essa coisa da esquerda e da direita. O que é esquerda? Por que a gente diz são entidades da esquerda, entidades da direita? Entidades da direita são entidades que lidam com muita sutileza com as energias, que trabalham na faixa de muito amor e de muita compreensão, né? Que trabalham numa mentalidade de ampliação da consciência, embora os Exus também trabalhem assim, mas na esquerda os Exus trabalham com força. Por quê? Porque algumas entidades no plano espiritual, olhando pela classificação dos espíritos, só obedecem à força. Só obedecem ao poder da palavra dita assim, como diz um colega meu, não existe palavra mais feia do que a palavra esteja preso, né? Muitas vezes você tem que dizer ao outro, esteja preso, porque ou você diz isso, ou então o outro
vários crimes. Pega uma pessoinha daquelas de lá, da Plácido de Souza, daqui de Caruaru, tire ela matou 10 pessoas, e você diga assim, Jesus te ama. Ele pega uma faca peixeira e dando no seu bucho, para você deixar de ser besta. Entendeu? Por quê? Porque ele não aceita Jesus. Alguns espíritos são assim. Então quem é que domina esses espíritos? Essa esfera, essa força de esfera que se transforma nos homens, e os homens que já galgaram um espaço na escala dos espíritos e que só fazem o bem. Exu que faz o mal não é Exu. Exu que faz o mal é Quiumba. O que é um Quiumba? Um Quiumba são seres utilizados pelas energias malignas do plano umbralino mais baixo, que se utiliza dessas criaturas para enrolar, enganar, para criar problemas na sua vida, e que não são espíritos sofredores, eles não são eguns ou espíritos sofredores. Eles são espíritos teleguiados para fazer o mal. Percebe? Quem é que combate esses espíritos malignos? Os Exus. Os Exus combatem esses espíritos malignos, ajudam os eguns a encontrarem seus caminhos e colocam em você a sua consciência. Eu vi uma explicação muito boa de um rapaz de uma tenda de Umbanda e de outro de um centro de espírita Ramatiz, e que ele diz a seguinte coisa: o Exu, na realidade, nós temos os nossos Exus, porque vai depender do nosso temperamento, o Exu que está conectado a nós. E os nossos Exus nada mais são do que os nossos anjos da guarda. O que na Igreja Católica é chamado de anjo da guarda, o que no Espiritismo é chamado de espírito protetor, na Umbanda é chamado de Exu. Percebe isso, que o Exu é o teu anjo da guarda. Ele toma conta de você, porque ele não está numa esfera alta demais, ele não está num nível alto demais, ele está num nível compatível ao seu. Inclusive, ele está sujeito a reencarnações, ele está em erraticidade, mas ele é melhor do que você, ele tem mais consciência do que você. Ele, por exemplo, chega perto de você e diz assim, porque é o seguinte, o teu mentor, que está num grau acima, nós temos o nosso mentor espiritual, nós temos os nossos anjos da guarda, que é quem toma conta do nosso dia a dia. Os Exus tomam conta do nosso dia a dia. E ele vai chegar para você e dizer aquelas verdades inconvenientes. Meu amigo, você é uma figura fuleira. Olha o que você está fazendo na sua vida. Você está destruindo sua família, você está bebendo demais, você está fumando demais, você vai se matar. Então ele diz diretamente a você o que você não gosta de ouvir. Ele te dá energia forte para você reagir. E ele te passa na cara todas aquelas coisas. E ele é a única energia mais forte que pode ir de acordo com o teu pensamento e a tua mudança íntima, a tua mudança de padrão. Então o Exu, na realidade, ele não é do mal, ele é do bem. Wagner, mas eu já fui numa casa, num terreiro de Umbanda, onde um Exu esculhambava com o outro. Eu vou lhe dizer, esse não é um Exu. Ele pode usar o nome, porque os quiumbas, eles utilizam o nome de Exus. Eles dizem assim, eu sou um Exu, mas ele não é um Exu, ele é um quiumba. Porque a partir do momento em que começa a afetar o livre-arbítrio das pessoas, dar conselhos errados, dizer coisa que não deve, chamar palavrão, comentar coisas indelicadas na frente dos outros, isso não é um Exu, gente. Isso é um quiumba, que toma conta do médium por conta do comportamento do médium. Não, Wagner, eu fui há 1 ano na tenda de Umbanda de fulano de tal, quando eu cheguei lá tinha um Exu e o cara falava assim, era o Exu Tranca-Ruas. E o Exu Tranca-Ruas incorporou lá no presidente da casa, tá certo? No presidente não, né? No pai de santo, e quando o Tranca-Ruas falou de uma forma tão agradável e tal. Fui agora, 1 ano depois, aquele mesmo Exu, Wagner, tá chamando palavrão, mandando o povo se separar, fazendo tudo quanto é desgraça, mandando o povo vender a vida dos outros, fazendo demanda, amarração. Que danado foi isso que aconteceu, Wagner? É fácil entender.
O pai de santo dessa casa se desajustou. E aí perdeu o seu anjo da guarda, que se afasta, e aí adquiriu um quiumba que se chama de tranca-ruas, porque qualquer um pode se transformar. É só eu dizer, eu sou tranca-rua. Se eu desencarnar agora, eu não nem sei o que danado é tranca-rua. Mas eu posso muito bem dizer assim, eu aparecer para você, dizer assim, olha, eu sou tranca-ruas. Você acredita se quiser. Mas o que é que vai definir se é tranca-ruas ou não é? Se é Exu Caveira ou não é? Se é Marabô ou não é? Se é, sei lá, qualquer um desses Exus, Zé Pilintra ou não é? É exatamente o comportamento do Exu. Exu nenhum vai dizer coisas pro mal. Exu nenhum, ele tem energia forte. Ele diz as coisas na sua cara. Ele lhe coloca na parede. Mas só para você. Ele nunca diz na frente de ninguém. Ele não desmascara ninguém. Ele não faz nada pro mal para ninguém. Vocês estão entendendo que o problema desse tal desse Exu não é o Exu, é o médium? Do mesmo jeito que dentro de uma casa espírita, se você relaxa nas suas defesas morais, nas suas defesas psíquicas, alguns espíritos trevosos, alguns espíritos sofredores, alguns espíritos odiosos vão se conectar a você. Você vinha recebendo um mentor espiritual, você vinha recebendo um espírito bom se comunicando através de você. Gente, é só uma questão de nomes. Entenderam? Que o que o espírita chama de protetor, dentro da Umbanda chama-se de Exu. Que o umbandista chama de preto velho, na casa espírita chama de mentor, chama de médico. Porque o mesmo médico que vai na casa espírita, isso eu digo a vocês porque outro dia você me passou um negócio como esse, de uma casa espírita que negou a presença de um preto velho dentro da sua reunião mediúnica, dizendo que aquele preto velho não podia falar ali e tal, e o preto velho foi lá fora, deu uma arrodeada, quando voltou falando bem, dizendo que era um médico, doutor fulano de tal e tal, todo mundo atendeu ele muito bem, e no final, quando ele terminou tudo, todo mundo elogiando a presença daquele espírito novo. E ele disse, eu já vim aqui, meu filho. Aí ele disse, você já veio? O senhor já veio aqui? Ele disse, já vim. Vim com um preto velho, mas vocês não me aceitaram. Aí eu mudei ali fora e voltei com... Porque eu percebi que vocês precisavam de um médico aqui. Então eu já fui médico. Eu vim humildemente tratar com as ervas, tratar com os remédios fitoterápicos, tratar de uma forma humilde. Eu gosto mesmo de vir como o preto velho, mas eu já fui médico, eu já fui filósofo. Eu já fui escritor, eu já fui intelectual. Tradução. Poxa, muitas vezes você está vendo ali na sua frente, não é um preto velho, não é um Exu, é uma pessoa que evoluiu bastante, que se desenvolveu bastante. E por conta disso, ele é tão humilde que ele vem na forma de preto velho, para dar um conselho amigo, para ser carinhoso com você, para conversar, para bater um papo, para dizer uma coisa bem real do dia a dia, que você não entenderia se fosse para uma casa espírita e as pessoas viessem com blá 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 bem alto, né? Com linguajar, com vernáculo fantástico, porque tem gente que vem assim com palavreado que você fica impressionado. Dentro da casa espírita mesmo tem algumas pessoas, e aí eu conheço algumas que acanharam de ser médium dentro das casas espíritas. Por que elas se acanharam de ser médium dentro da casa espírita? Porque simplesmente elas não tinham aquele linguajar. Não, eu só vi o povo falando, não, porque o espírito imortal, não sei o que, inclusive puxando pelo R, e Wagner, mas eu só sei falar de forma simples. Então, na hora de eu me comunicar, só vinha um espírito simples por mim. Aí na casa espírita eu não me comunicava. Aí quando chegar aqui no SEC, todo mundo pode falar do jeito que quiser, né? Os espíritos podem falar, podem transmitir as mensagens da forma como querem transmitir a mensagem. Sem problema nenhum, lógico, respeitando os bons costumes, respeitando, não chamando palavrão, não criando problema nenhum. Os espíritos podem falar sim o que eles quiserem. Nós já recebemos aqui vários tipos de espíritos. Os Exus são fantasticamente interessantes. Nós já recebemos aqui o Exu Caveira, por exemplo, que nos auxiliou no recolhimento e no resgate dos espíritos do umbral
e de dentro do cemitério, porque ele é um guardião do cemitério, tá certo? Porque é o seguinte, esses espíritos que são guias com a hierarquia, eu vou falar desses níveis, tá certo? Dos protetores, dos guardiões, porque nós temos o nível 7. O nível 7 de guardiões são guardiões pessoais. Então é o meu Exu pessoal, o meu guardião no centro espírita, ou o meu anjo da guarda na igreja católica, ele está no nível 7. Então ele toma conta de pessoas, ele toma conta de Wade, ele toma conta de Augusto, você está entendendo como é? Ele toma conta de uma pessoa especificamente. Já o anjo da guarda de nível 6 toma conta de um centro espírita, toma conta de um cemitério, toma conta de uma instituição hospitalar, de uma rua, de um bairro inteiro. Então é o nível 6 de anjos da guarda, de guardiões espirituais. São Exus. São figuras que têm uma proximidade maior com o ser humano, com a situação humana. No nível 5, tomam conta de uma cidade inteira, toma conta de um país. No nível 4, toma conta de grandes líderes mundiais, de grandes países, né, de pessoas que influenciam e que podem fazer alguma coisa pela humanidade. De nível 3, de nível 2, né, aí toma conta de um planeta, toma conta de um sistema solar inteiro. São guardiões. O que você chama de guardião, dentro da Umbanda eles chamam de Exus. Vocês entenderam? E eu só posso falar da Umbanda, porque na realidade a Umbanda eu dei uma estudadinha muito leve, mas percebi todas essas nuances, né? Estou fazendo um curso de firmezas, essa coisa todinha, de autoconhecimento, firmezas na Umbanda, e de história da Umbanda também. Então eu tenho penetrado muito nessa seara para entender, porque é o seguinte, a partir do momento que a gente abriu aqui a nossa sala mediúnica, o que mais apareceu foram espíritos que estavam carentes de conversar, de bater um papo. Por exemplo, os estelares, eles não entram na casa espírita, né? Estelar na casa espírita se chama de médico. Chega lá como médico, como filósofo, né, e tal, e para ele diz, isso é muita falsidade, quer dizer, eu preciso me apresentar de um outro jeito aqui para as pessoas me aceitarem. Aí aqui nós estamos tendo uma quantidade muito grande de espíritos se comunicando, de pretos velhos, de Exus, de crianças, de caboclos, de vovozinhas, de pai velhos, que são os pretos velhos. Tá certo? Então, eles estão vindo se comunicar. São índios que vêm como ontem mesmo. Foi ontem, né? Foi ontem a reunião. Ontem mesmo nós tivemos a presença aqui de um índio que veio e tal. E os médiuns viram o ambiente de onde eles estão vindo, da mata. Me disseram, ó, vem uma tribo inteira. Eu digo, pode vir, porque vem para defender, vem para proteger. Vem para defender o ambiente. Gente, são energias. Aí a gente tem preconceito contra isso. A gente fica com preconceito contra essas coisas. Se falar em estelar, então, Ave Maria, esse cara tá doido, né? Pois aqui nós já tivemos a presença dos estelares. E aí outro dia eu vi um evangélico que passou para mim uma mensagem dizendo que esse negócio de estelar é negócio do demônio, se disfarçando de ET para poder envolver a humanidade. Gente, eu não estou aqui dizendo que alguns espíritos não sejam travestidos de determinadas formas para enrolar os seres humanos, não. São sim. Mas como é que a gente define uma comunicação verdadeira de uma comunicação falsa? Como é que a gente define um espírito que realmente está trazendo uma mensagem boa de uma mensagem ruim? É exatamente essa coisa do critério da mensagem. É observar o que eles estão falando. Na codificação espírita, Kardec falou dos pseudo-sábios. O que são pseudo-sábios? São aqueles espíritos que dizem verdades maravilhosas no começo, mas só para enrolar você. Aí você diz, eita, esse cara fala bonito, eita, esse cara é bom, não sei o que, tá pronto. Virou o nosso guia espiritual aqui no centro. Já está fazendo besteira. Por exemplo, eu até contei um outro dia uma história que Haroldo Dutra Dias contou, né? Que foi uma história bem interessante, onde ele fala dessa questão do dirigente espírita engolir determinadas recomendações de guias espirituais. E ele disse que
ao chegar um amigo dele, ao chegar num centro espírita em Minas Gerais, pegou uma filazinha lá daquela, uma filazinha para passes, né? E aí tava tudo apagado, uma luz azul acesa no ambiente e tal. E ele começou a ver que quando saíam as pessoas de lá da sala de passe, as pessoas saíam brilhando. E ele começou a olhar e disse, rapaz, esse passe aqui é bom mesmo. Será que eu tô ficando doido? Aí fechou os olhos, né? Ele disse assim, não, eu vou fechar os olhos para ver se esse brilho acaba, né? E quando ele abriu os olhos de novo, a pessoa saía brilhando do lado de lá. Aí ele disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí ele parou uma moça na fila do passe e disse assim, moça, por que é que a senhora está brilhando tanto? Ela disse, não, é porque quando a gente toma um passe, o mentor da casa mandou que os médios derramem uma lata, um pouquinho de óleo de salada na cabeça da gente, para poder ficar todo brilhoso, porque aí fixa melhor o passe e a energia magnética. Veja que conselho desgramado. Uma mulher que estava atrás e que tinha feito escovinha no cabelo, deu uma carreira miserável do centro, nunca mais voltou no centro. O que significa isso, gente? Isso é mistificação. Muitas vezes a gente vê esse tipo de comportamento dentro dos centros espíritas, dentro dos terreiros de Umbanda. O que é que vai definir uma coisa e outra? É o bom senso. É entender quem está falando ali. Não, olha, veja, você vai lá e vai falar com o preto velho. O preto velho vai falar para você e vai dizer que você vai enricar. Corra desse preto velho. Porque preto velho, com previsão de que você vai enricar, ele não é preto velho. Porque ele não toca nesse assunto. Os pretos velhos têm uma energia. Da mesma forma como o Exu, ele tem a energia do bem, gente. Ele vem para poder lhe aconselhar nas coisas que você tem mais densas em você. Ele trabalha com a sua densidade, porque ele está próximo de você. Então essa ideia de que Exu é demônio é uma ideia extremamente equivocada das pessoas. Não, Wagner, mas depende, porque o Exu pode fazer o que você quiser. Quer dizer, quem dirige o Exu é você? Você é pretencioso mesmo, quer dizer, você dirige o espírito está lá desencarnado. Então você diz a ele, faça o bem, aí ele vai e faz o bem. Faça o mal, aí ele vai e faz o mal. É assim. Quer dizer, as entidades são suas. Você tomou conta delas, já sei. Tomou conta das entidades, agora as entidades são suas. Gente, um espírito do bem, um espírito que vem para ser guardião, ele dá conselhos bons. Ele passa sugestões para você melhorar a sua vida. Eles podem até passar sugestões para materialmente você ser mais próspero. Por quê? Porque ele pode dizer, meu filho, olha, deixe de pessimismo e tal, porque em decorrência de você deixar de ser pessimista, de você olhar as coisas só pelo lado negativo, de você só ver o lado ruim das situações, você vai melhorar, as pessoas vão achar você mais simpático. Outro dia, Pai João de Aruanda disse aqui no SEC, isso a uma pessoa. A pessoa disse, as coisas só dão errado na minha vida. Tudo vai para trás na minha vida. O Pai João olhou para a pessoa e disse o seguinte, 2 pontos. Minha filha, seja mais otimista, tire essa sua cara de vítima. Porque as pessoas, os empregadores, que a senhora vai procurar emprego, que a senhora vai acatar negócio, que vai ser seu cliente, vai ser qualquer pessoa, não vai dar importância a você e nem vai querer a sua energia. Porque olhando para você e vendo esse derrotismo, ela também vai se sentir derrotada. Então ninguém gosta de conviver com uma energia derrotada. Então seja otimista, que sua vida vai prosperar e vai melhorar. Eu estou colocando a sua responsabilidade nas suas mãos. Então nem culpe o demônio, isso é a primeira coisa. Não culpe o demônio pelas porcarias que você faz. O demônio simplesmente não existe. O diabo não existe. O Exu não é diabo. E o diabo não existe. Percebam isso. Se vocês forem catar em qualquer outra cultura que não seja cristã ou então islâmica, que é uma junção do catolicismo, quer dizer, do cristianismo, tá certo? O Islã é isso, é a junção das duas coisas. É judaísmo e cristianismo. E deu essa coisa de falar em demônio, não sei o quê. Se você tirar cristianismo e islamismo e judaísmo, não tem um demônio. Pode catar, não tem um demônio. Porque nas culturas orientais não existe a figura demoníaca.
Nas culturas, o budismo não tem a figura demoníaca. Né? Você pode catar, no taoísmo não existe a figura demoníaca, no zoroastrismo não tem a figura demoníaca. Aonde você for, você não vai ver a figura demoníaca, pelo menos em 2/3 da população do mundo. Apenas 1/3 acredita nessa figura mítica demoníaca. E nós, porque somos extremamente preconceituosos, e isso foi uma coisa que eu vi uma pessoa que eu gosto muito falando, que eu tive a oportunidade de ver aqui no Congresso Espírita aqui em Caruaru, que foi André Trigueiro, perguntaram a ele sobre essa questão da Umbanda. E ele disse, nós precisamos respeitar os nossos irmãos umbandistas, porque eles vieram de nós, eles praticam a mesma coisa que nós praticamos, praticam o amor, e nós temos, assim, uma coragem muito grande. Toda vez que alguém diz assim, espiritismo kardecista, aí a Federação Espírita Brasileira manda uma nota para o jornal, dizendo assim, olha, espiritismo não pode ser, é uma nota de repúdio, espiritismo não pode ser espiritismo kardecista. Ou então, umbanda kardecista, umbanda de mesa branca, espiritismo de mesa branca. O espiritismo vai e contradiz aquilo tudo numa ferocidade muito grande, mas não tem a capacidade, como o André Trigueiro disse, de defender os irmãos quando são atacados por facções criminosas que estão instaladas no Rio de Janeiro, que dentro da cadeia os chefes dessas facções criminosas se transformaram em evangélicos e estão oprimindo os irmãos umbandistas nas favelas. Simplesmente porque eles não acreditam, porque eles agora abraçaram a Cristo e estão mandando matar um bandista. Veja que coisa maravilhosa. E eles dizem que vão para o céu, porque abraçaram. Vocês estão entendendo quem é o demônio aqui? Quem é o demônio, gente? Quem é o demônio? Você está entendendo como é? Então, quer dizer, são pessoas que estão equivocadas nas suas crenças, equivocadas na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e que estão levando essa crença para tudo quanto é de canto. Oprimindo as pessoas, eu não digo que não é necessário. Ontem mesmo, ontem nós estávamos comentando na reunião mediúnica até, e eu comentei, os evangélicos são fantásticos, porque levam uma parcela da população que precisam daquele tipo de mensagem. Por exemplo, antes, um assassino de 10 pessoas parando de matar, porque é evangélico e tem medo do demônio, do que ele sem medo do demônio e matando todo mundo. Então é melhor ele dentro da igreja evangélica sem matar ninguém, com medo do demônio. Você está entendendo? Então, quer dizer, para muitas pessoas funciona esse tipo de energia. Mas para quem é esclarecido, tem a mente aberta, a gente precisa entender cada coisa da forma como ela é, gente. E aceitar. E ser menos preconceituoso. Todas as vezes que a gente fala em Exu, os próprios umbandistas, de uma forma equivocada, eu não estou falando desses umbandistas que eu terminei de falar, o Alexandre Comino, o Márcio Caim, são umbandistas que eu conheço e que não utilizam essas figuras. Mas você chega na feira de Caruaru, na hora que você entra lá naquela feirinha das ervas e tal, e que você olha, o Exu está pintado de vermelho e preto, com um garfo na mão, um tridente na mão, entendeu? Esse é o próprio Satanás, só falta o rabo. Você está entendendo? Então eles pintam a figura porque determinados centros que não compreendem o que é Umbanda, que mistura tudo, é um bandomblé misturado com macumba, misturado com catimbó, misturado com tudo, juntam todas essas figuras e utilizam essas figuras da forma errada. Por exemplo, o tridente é de Satanás? É não. É guerreiro. Isso faz parte da cultura grega. Tá certo? Então, por exemplo, Marte usava um tridente para proteger o céu, o Olimpo dos gregos. Então você veja, muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada das coisas. E a gente, em vez de procurar na história, nós nos tornamos refém da nossa própria ignorância. Eu vivo dizendo sempre, se você estuda, você rompe o véu do desconhecimento e começa a entender as coisas da forma certa. Não ignora ninguém. Para que preconceito? Uma das coisas mais antiquadas, mais equivocadas que o ser humano faz é ter preconceito contra alguém. É pela orientação sexual, é pela religião que professa, é pela cor da pele, é pela raça.
Então, quer dizer, isso é de uma pobreza, sabe? Que a gente fica impressionado. Por exemplo, ninguém pode mudar o seu rumo que todo mundo fica criticando. Eu mesmo sou o mestre de receber críticas. Tá certo? Eu não estou reclamando não, que é aquela história que eu já ouvi. Eu fico tentando me convencer disso, que árvore que dá bons frutos é sempre apedrejada, né? Para que os frutos caiam. Então eu estou me sentindo a própria árvore que dá bons frutos, né? Meio orgulhoso em relação a isso. Porque realmente eu estou levando cada pedrada do tamanho do mundo. Porque as pessoas realmente vão contra você. Basta você sair um pouquinho do padrão. Por exemplo, eu digo, o SEC não é um centro espírita. O SEC não é uma tenda de umbanda. O SEC não é uma igreja católica. O SEC não é candomblé. O SEC não é nada. O SEC é um centro universalista. Trabalha com terapias complementares e integrativas. E que teve a ideia, porque o seu fundador, que sou eu mesmo, tá? Sempre fui espírita na minha vida, desde que eu me entendo por gente, quer dizer, eu com 20 e poucos anos, menos ainda, já entrei no espiritismo, tá entendendo? Então, quer dizer, eu não me lembro quando eu não era espírita, tá certo? Então eu sou espírita. Então eu vi que durante os dias da semana eu podia dedicar a minha força espiritual para trabalhar com as pessoas. Então eu abri as noites aqui para trabalhar com as pessoas, mas sem conotação religiosa. Porque eu sei que todas as vezes que a gente enfia a religião no meio, tem que respeitar determinados dogmas, tem que respeitar determinadas regras. Se eu fosse espírita, por exemplo, eu não podia afastar a gente com energia negativa. E, gente, pode ter certeza, eu utilizo o meu Exu para fazer isso. Eu notei que alguém tem uma energia muito negativa e que vai prejudicar todas as pessoas que estão aqui, eu, educadamente, trato de afastá-la. Dentro de uma casa espírita, isso é impossível, porque isso é antifraterno. Então, tem dirigente espírita que vê a sua casa ser destruída por determinadas pessoas que não deveriam estar ali dentro. Porque não são pessoas com energias boas. Essas são verdadeiros quiumbas lá dentro. Pessoas que criam toda uma situação, que criam todo um dia ali. Ah, não, Wagner, mas nós devemos ser tolerantes. Sim, tolerância é para quem quer. Não é que você não vai pegar uma pessoa que é muito problemática e trazer para cá. Traga, mas se ela quiser se consertar, se ela quiser se corrigir, se ela não quiser, por favor, procure outro canto. Porque aqui não é o lugar de quem não quer. Aqui é o lugar de quem quer. Você pode ter o problema que for, alcoólatra, drogado, prostituído, você pode ser o que for. Nós estamos de braços abertos para você. Agora, a partir do momento em que eu noto que você veio aqui para atrapalhar, para criar problema e você não quer resolver absolutamente nada, ou então que você é um cara que se faz de coitadinho o tempo todo e que o mundo está contra você, o mundo caiu na sua cabeça e você não é culpado de nada. Então, quando eu percebo isso, esse coitadismo, essa falta de assumir as suas próprias falhas, os seus próprios defeitos, imediatamente eu faço questão de dizer, olha, procure outro canto, aqui a gente não vai conseguir resolver seu problema. Mas Wagner, você é pouco fraterno. Pronto, eu sou pouco fraterno, mas aqui não é uma casa religiosa, aqui não é um centro espírita. Aqui é Wagner Andrade, que tem os conceitos espíritas, que utiliza todas as energias para fazer o bem às pessoas. Tenta, tanto quanto possível, dar as mãos a quem está necessitando, tanto nas terapias que são pagas e são durante o dia, quanto nos trabalhos espirituais que são durante a noite e que são gratuitos, porque fazem parte da espiritualidade. Então, nós tentamos ajudar a todos. Agora, eu não posso estar aqui assumindo a bronca de ninguém. Eu não posso dizer assim, ah, não venha que aqui a gente vai pagar seu boleto. Não venha aqui que eu vou te dar um conselho porque você vai enricar. Não, vem aqui que você vai casar. É, porque tem gente que chega aqui e diz assim, eu vou casar. Eu digo, eu sei lá. Será que o preto velho não me dá um conselho para eu casar? Eu digo, olha, não peça isso a ele não. Porque o preto velho da gente aqui, o bicho é danado de rígido. Né? Ele não conversa com ninguém para prometer uma coisa que a pessoa não merece, que a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Tá? Ele vai dizer sempre a verdade a você. Ah, então para que é que eu quero preto velho? Exatamente para ter uma pessoa que te diga as verdades que você precisa ouvir. As verdades que você precisa assumir. As coisas que você deixa de fazer que precisava fazer. Para que é que eu quero o Exu? Exatamente, porque é esse guardião forte, firme, que olha para você e diz assim, olha, você é cheio de defeitos, tá? Não fica orgulhoso não, viu? Começa a consertar, viu?
que diz a você no seu pé do ouvido, ei, rapaz, não vai por aí não, rapaz. E você é tão teimoso que vai. Você é tão renitente no mal, tão insistente nas coisas que não prestam, que você vai lá e pratica suas iniquidades, as suas broncas, e acha que deve culpar a Deus, que deve culpar o demônio, que deve culpar Exu. Exu não faz o mal. Exu, na realidade, não é o diabo. Exu é uma entidade que só faz o bem. Faz parte da linha de esquerda porque trabalha com energias fortes. A direita é mais sutil, a esquerda é mais forte. Mas ambas trabalham no amor, dentro da Umbanda, gente. Eu estou falando da Umbanda, não estou falando do Espiritismo, eu estou falando da Umbanda, dentro dos arquétipos da Umbanda, dos arquétipos junguianos, inclusive Jung estudou tudo isso. Tá? Então, na realidade, vamos entender como funcionam esses arquétipos e não ser preconceituosos contra eles. Aqui no SEC nós não temos preconceito contra Umbanda, contra Candomblé, contra estelares, contra fadas, contra orientais, espíritos orientais chegam aqui. Essa semana mesmo estávamos fazendo nossa meditação e os videntes da casa disseram que tinham duas presenças, ou foi uma presença espiritual de uma senhora com características orientais aqui. Tá certo? Um espírito, né? Então, quer dizer, nós temos todos os tipos de espíritos circulando aqui. Os guardiões, os nossos guardiões do nosso SEC, que é de nível 6, tá lá do lado de fora, tomando conta nesse exato momento. O meu guardião tá aqui comigo, me influenciando para dizer essas coisas mais brabas a vocês. Que até o tom de voz muda quando a gente tá com o guardião junto. O guardião é mais forte. Ele não trabalha naquele nível, não sei o que e tal. Ele é mais forte. Entendeu como é o negócio? Ele influencia o palestrante, que também é de nível 6, né? Quem influencia os palestrantes também tem um nível 6 de guardião. Então, quer dizer, é muito interessante isso tudo. E é bom a gente saber disso tudo. Não é interessante entender? Em vez de ficar com preconceito, vai estudar. Em vez de ter preconceito contra as coisas, vai estudar para entender que existe um paralelo. Dentro do próprio espiritismo, dentro do próprio catolicismo, existem os paralelos disso tudo. Lógico que nós não podemos, nós que somos de religiões ou de filosofias espiritualistas ou de pensamentos espiritualistas, não podemos nos comparar com quem não tem uma filosofia da comunicação dos espíritos. Espiritualistas sim, mas sem comunicação. Então nós não nos comparamos com o catolicismo, nem com os evangélicos, que nós respeitamos muito, aceitamos demais. Mas se é dentro das comunicações espirituais, por que não abrir esse leque de opções? Por que não entender essas outras forças atuando para o bem, gente? Então entendam, Exu que faz o mal não é Exu, é Quiumba, que se conectou a você que é médium, porque você está com comportamentos errados. Por isso, o comportamento do médium precisa ser um comportamento exemplar. Você é médium? Sou. Trabalha numa casa espírita, num terreiro de Umbanda, numa tenda de Candomblé, em qualquer canto desse aí. Tenha bons comportamentos, porque senão as suas companhias espirituais serão péssimas, tá certo? Serão de quiumbas, serão de sofredores, de vampirizadores, de espíritos que realmente só querem se aproveitar da sua energia. Percebe? Então, é exatamente isso que a gente tem que perceber. É o nosso comportamento que vai reger ou que vai escolher, entender qual o tipo de companhia nós temos. Qual o comportamento que você tem? Não, eu sou uma pessoa maravilhosa, calma, tranquila e tal, tomo conta da minha vida. Beleza, tá com boas companhias. Não, eu sou da farra, não sei o que e tal. Agora, na hora de ir para casa espírita, ou então na hora de ir para o terreiro de Umbanda, aí eu viro um santinho. Aí eu só digo coisas bonitinhas. Você está acompanhado de quiumba. Você não está acompanhado de coisa boa. Porque se você tem uma vida dupla, no mundo espiritual não existe vida dupla. A vida é uma só, tá certo? Então as suas companhias para o bem ou para o mal dependem do seu comportamento moral, da sua conduta e das suas modificações de vontade. Você vai virar um santo? Não, você não precisa virar um santo, mas você tem que ter firme propósito de fazer o bem. De fazer coisas interessantes para a humanidade, para que a humanidade se desenvolva, melhore, crie novas perspectivas e se transforme em uma humanidade mais equânime, mais justa, mais harmoniosa. É isso que nós precisamos.
E não de outra coisa, de preconceito, de ficar olhando as pessoas, de ficar criticando a religião ou a forma das pessoas falarem ou deixarem de falar, dos espíritos se comunicarem. Aqui nós nunca estamos criticando a religião evangélica, a religião católica, mas estamos sim criticando a forma como se coloca o mal que você faz a você mesmo. Não é o demônio que ele induz a fazer o mal, é você que induz a si próprio. Agora, naturalmente, quando você induz a si próprio a fazer o mal, espíritos e energias malignas se conectam a você. E aí, nesse momento, você tem uma grande ajuda espiritual para o lado negativo. E aí, por favor, não culpe os Exus. Exu não é do mal. Exu não é diabo. Beijo forte no coração de vocês, paz e luz, sempre, sempre, sempre. Muito obrigado por tudo. E até a próxima comunicação, até a próxima palestra, na próxima semana. Forte abraço. Até mais.